Saudações, seguidores, o Guarabira em Prosa tá no ar e olha só quem tá aqui comigo, essa figura ilustre da educação de Guarabira. Talvez a juventude não conheça, mas hoje vai conhecer, mas eu tenho certeza que muitos alunos passaram pelas mãos dela, inclusive meu pai, que foi aluno dela. Ela era professora de inglês na época que o colégio estadual funcionava no prédio onde hoje está o Maria da Piedade, mas eu vou só dar uma apresentaçãozinha básica aqui para vocês saberem quem é, né? Dona Madalena, ela dedicou grande parte de sua vida ao ensino, à formação de gerações de estudantes e ao desenvolvimento da educação de Guarabira. É natural de Sapé, mas escolheu Guarabira para ser sua morada e também fazer parte aí da sua trajetória profissional. Ela lecionou em importantes instituições de ensino, inclusive ajudou na consolidação da antiga FAFIG e hoje Universidade Estadual da Paraíba, o Campus 3, né, que foi vice-diretora, enfim, né, integra o Rotary Club e hoje também é muito atuante na Catedral de Nossa Senhora da Luz em Guarabira. Seja bem-vinda, Dona Madalena. Daniel, você me colocou numa posição, talvez eu nem mereça tudo isso, né, mas eu com muita alegria, eu atendo ao seu pedido, que é me expor mais. Você quer me expor mais, mas com todo prazer eu atenderei a você. Que bom, a senhora merece muito mais. Isso aqui é só um tributo de tudo que a senhora já fez aqui na cidade, não tenha dúvidas. A gente sabe que a senhora é natural de Sapé. Como é que foi a sua chegada aqui em Guarabira, Dona Madalena? Primeiro eu quero dizer que meu nome é Severina Madalena de Souza Gomes. Madalena legítima era minha mãe, Maria Madalena. Eu vim para cá trazida pelo ilustre, saudoso Manuel Amaro, meu ex-professor em Sapé, e ele viu em mim que poderia ajudar na educação aqui em Guarabira. Então, eu vim através de professor Manuel Amaro, muito amigo de professor Edgardo. Eu não conhecia Guarabira. Eu vim para cá em 68. Cheguei para cá em 68. E desde então, nessa época, ele chegou, mandou me chamar, que eu morava perto da casa dele. Mandou me chamar, o professor Edgardo estava na casa dele. E eu pensando eu fui bem à vontade, eu não sabia para que seria essa minha ida lá, por que seria. E aí disse, Edgar, quando eu entrei, ele disse, Edgardo, eis aqui a professora o professor de inglês que você pediu. É uma professora. Aí fez aquela conversa bonita que ele sabia fazer. Eu lembro que o professor Edgardo me olhou de cima a baixo. Eu era magra, bem magra, né? Aquela meninona. Aí ele disse, vou lhe chamar Madalena a partir de hoje, numa das aulas dele. Aí disse, Madalena, Edgardo Júlio quer saber se você aceita ser professora de inglês. Eu já tinha meu curso de inglês pela Universidade Federal. E se você aceita um contrato em Guarabira. Eu nunca tinha vindo a Guarabira. Mas eu disse, bem, o senhor me conhece. Eu farei o melhor que eu puder. E aqui estou, desde então. Não saiu mais, né? Graças a Deus. E que coisa boa, né? Quantos estudantes, inclusive meu pai, quando eu falei de Dona Madalena, meu pai disse, ela foi minha professora, a professora Nébia Lucena também teve o privilégio de ser aluna, né? E meu pai diz o seguinte, eu só passei porque Dona Madalena me ajudou, eu tinha uma dificuldade danada em inglês, mas ela deu uma forcinha lá e eu consegui, era uma professora ótima.
pessoal sempre tem muitas boas lembranças, ótimas referências, né? Uma coisa que, dona Madalena, que a senhora fez e marcou muito foi a sua passagem na antiga Fafig, hoje UEPB. Conta um pouquinho dessa trajetória sua aqui na UEPB. Realmente, Daniel, eu estive, antes de ir ao UEPB, eu passei em todos os colégios daqui. Comecei no colégio estadual, ainda era o antigo Buriti, que a gente chamava Buriti, e passei também pelo Colégio da Luz. Ele me apresentou às irmãs. Colégio Santo Antônio, eu só não fui para o colégio municipal, mas as outras escolas eu participei, e daí veio esse chamado também pelo saudoso José Barbosa, que nós conhecíamos como Josézinho Chinês. E Zé Barbosa me fez esse convite para ensinar na universidade. Aí eu temendo, mas ele disse, agora é sua vez. Eu relutei alguns pedidos dele e levando adiante. Aí um dia ele ligou novamente e disse, é a última vez que eu lhe convido para a universidade. Então eu me candidatei para lá. Passei um bom tempo, foi um tempo, eu considero que era um tempo difícil, porque as salas de aula eram enormes e até às vezes ficavam alunos dividindo, botavam 2, 3 cadeiras assim para sentarem muito apertadinhos, porque era o início da Fafig. Eu já peguei a Fafig lá no prédio que está hoje, porque ela iniciou onde eu fui aluna, aqui no Colégio da Luz. Funcionava ali no Colégio da Luz. Eu fui aluna dali. E dali parti para complementar meu curso na Federal. Eu com outras amigas, nós saíamos daqui numa luta. Eu e Ana Maria e Maria Cavalcante éramos casadas. E mais 2, que era Líbia, saudosa Líbia, companheira de trabalho, de tudo. Nós enfrentávamos, depois de um tempo nos colégios, nós enfrentávamos a estrada horrível com o seu Zé Lourenço. Ele nos pegava nos colégios onde estávamos e íamos à Federal. Então, concluindo o curso, eu já na universidade, com toda a dificuldade também, com 2 filhas, ou melhor, era uma filha só, depois é que Simone chegou. Mas o meu prazer de fazer aquilo que me propus, porque confiaram em mim, eu não me sentia cansada em momento nenhum. Eu ia com toda alegria para fazer esse trabalho. E na UEPB, eu participei ainda da Fafig lá no prédio, nesse prédio onde hoje funciona a universidade. E o nosso reitor, Itam Pereira, também de saudosa memória, um dia disse para mim, eu estou confiando em você, porque ele também conhecia o professor Manuel Amaro, que foram amigos de seminário, e estou confiando em você. Então eu comecei dando aulas, e um certo dia chegou o professor Adebaldo, eu estava dando aula numa das salas lá, e ele chegou com mais 2 pessoas. Aí disse, professora Madalena, eu vou interromper sua aula, e falou na presença dos alunos lá. A senhora está sendo escolhida para ser vice-diretora daqui com a professora Tânia Porpino. Eu não sabia nem o que dizer para ele. Eu disse, professor, eu vou terminar aqui e eu vou conversar com o senhor e com Tânia. E
foi aceito. Tânia disse que só fez uma imposição a mim. Se você aceitar, eu também aceito. E daí ficou esse trabalho abençoado, que eu me considerava assim, uma pessoa abençoada por Deus, que me entregou com aquela amiga Tânia Porpino um trabalho tão difícil, mas tão prazeroso. E nós ficamos, durante 8 anos, eu fiquei os 2 primeiros anos como vice de Tânia. Mas Tânia morava em João Pessoa e era uma dificuldade para ir à reitoria. Aí nós conversamos e fizemos a troca. Por eu estar aqui, eu estava, acreditem, os 3 expedientes naquele campus. Os 3 expedientes. Mas aí ela aceitou e eu fiquei diretora. E nessa troca, ela ficou comigo 8 anos. Porque as pessoas, os professores, a maioria era de João Pessoa, não queriam assumir a direção do campus. Eleição, Madalena de novo. E dessa forma, faltaram 2 meses para 10 anos naquele campus. 2 meses. Eu saí de lá em 2004, quando meu neto nasceu. Eu estava com o tempo de serviço já em dia. Aí chegou a minha vez de amarrar as chuteiras. Mas eu tinha uma equipe muito boa. Os chefes de departamento eram pessoas maravilhosas. Pessoal de apoio também. Daniel, eu acho que eu já me alonguei muito nesta fala, né? Mas foi tudo isto verdade. Não, com certeza, pode ficar à vontade. O espaço é esse mesmo e é uma aula, né, Névia? É uma aula a gente ouvir pessoas que construíram, né, escreveram os capítulos da história de Guarabira. A Fafig faz parte disso, a educação, né? E a professora Madalena, sem dúvida nenhuma, deu uma contribuição ímpar para toda a cidade, para toda a sociedade, né? A gente também, dona Madalena, eu particularmente vejo, né? Eu sempre lhe encontro na igreja, na catedral, e vejo a senhora uma pessoa de muita fé, né? O que é que a fé representa na sua vida? Tudo na minha vida. Eu dedico esse meu tempo que Deus me permite à igreja, meus afazeres de casa, minha família, mas a igreja, para mim, eu participo da liturgia com muito carinho. Não sei dizer, hoje eu não vou porque minha perna está doendo. Não. Deus me ajuda e eu chego lá e volto, aí ponho a necessária aqui para diminuir as queixas. É meu Deus e meu tudo. Que bom. Bom demais ouvir esses relatos, né? Para a gente encerrar, que a conversa foi ótima, né? As nossas considerações finais, dona Madalena. Mande um oi aí para os seus ex-alunos, que eu acho que tá todo mundo aí numa felicidade de tê-la aqui conosco, viu? Daniel, eu vou... Só um ex-aluno, certo dia, eu vinha da feira, trazendo... O rapaz vinha na frente e eu vinha com as coisinhas aí na mão, ali da Escola de Piedade. Eu tinha perdido esse aluno de vista, porque ele não era da cidade mesmo. Aí ele olhando para mim, eu já estava ficando encabulada. Ele se apressou os passos, aí disse: "É dona Madalena?" Eu disse: "Sim." Aí ele olhou assim, aí disse: "A senhora me permite lhe dar um abraço em frente à Escola de Piedade?" Aí disse: "Pois não, é um prazer." Ele disse: eu sou um ex-aluno do Colégio Estadual. Você acredita, Daniel? Eu voltei, porque ele ainda disse mais. Há um tempo atrás, nós tínhamos outros professores ele quis dizer assim, de nome, de renome, que eu não vejo isso tudo. E hoje a gente só vê a senhora. Dona Maria Eulália tinha falecido, ele tinha sido aluno de Dona Maria Eulália.
Aí olhou para o colégio e disse que Dona Piedade falou em Socorro Amorim e hoje eu só vejo a senhora. Então isto foi uma coisa que me pegou. Eu fiquei tão nervosa na hora, emoção me levou a esse nervosismo, que eu não perguntei o nome dele. Eu não perguntei. Aí um certo dia depois, ele foi chegando, disse, Dona Madalena, aí eu olhei para ele é um moreno alto, ele disse, olha, eu esqueci de lhe dizer que eu tenho o jeito que a senhora pegava o livro para entrar na sala de aula. Aí, você veja quanto a gente marca a vida de uma pessoa que a gente atende, não é? Eu acho que o professor é como um bom pai, uma boa mãe, um espelho, que ele fazendo o jeito, a senhora pegava o livro, a senhora entrava assim. Quando a senhora entrava, todo mundo parava para... Porque naquela época, os alunos respeitavam os professores na entrada. A gente rezava na sala de aula, a gente falava de Deus, não era proibido falar de Deus. Hoje não tem mais. Eu, na universidade, em todas as minhas salas, eu procurava zelar. Aí, quando chegou essa proibição, a gente teve que deixar para lá, não se fala mais nisso. Mas isso fez o quê com a educação? Eu procuro quais foram a melhora em retirar uma imagenzinha, tinha um altarzinho, assim botava uma imagenzinha de Nossa Senhora, outro crucifixo, aí ficou proibido. Os alunos tinham aquele respeito, bom dia, boa tarde, até logo, quando saía pedia, às vezes aparecia aquele que vinha querendo desafiar. Um atrevido, né? Não diga assim, mas ele vinha com vontade de desafiar. Mas eu gosto, eu me sinto bem. Há 2 meses atrás recebi uma homenagem aqui no Colégio da Luz de ex-alunos que fizeram o ginásio. Foi logo que eu entrei para o Colégio da Luz em 73. Então eles foram meus alunos de 74 até terminar o ginásio. Então reuniram-se aí no Colégio da Luz. Gente de longe, e os que não vieram, as mensagens que eu recebi depois. Então, Daniel, são essas alegrias que nos acalentam desse trabalho difícil, que é a educação, que é difícil. É preciso a gente, professor, medir as palavras, os gestos, a maneira de falar, e assim, eis o meu tempo aqui nessa cidade. Quero agradecer a você e a Nébia, você com esse trabalho bonito de querer levar aquelas belezas de Guarabira. Essa garota aqui pegou minhas fotos e aí eu disse assim, professora Madalena, a senhora está do mesmo jeito. Já comecei velha assim. Mas eu agradeço a vocês por isso. E aos meus ex-alunos, inclusive ao seu pai, que eu preciso falar com ele. Diga, quando ele passar por mim, ele fala e diga, eu sou o pai de Daniel. Sim. Então, aos meus ex-alunos, um abraço carinhoso e algum perdão, se eu tiver de receber um perdão por alguma falha, que Deus seja o juiz de todos os nossos atos. Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço, Dona Madalena. A senhora não sabe, assim, a alegria, o prazer que eu estou aqui hoje de ter vindo até a senhora para lhe ouvir. Eu falei com o Nébia, eu disse, Nébia, Dona Madalena tem que estar. Eu falei com o Vicente disse, tem que entrevistar a Dona Madalena. Muita gente pediu essa conversa aqui. Eu disse, não, tem que ir realmente. Muito obrigado pela sua disponibilidade em nos receber aqui na sua casa e compartilhar um pouco de sua história, né? Relembrar bons momentos com os seus alunos, seus ex-alunos. Guarabira em Prosa de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Então, até o nosso próximo encontro. Tchauzinho.